Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma dica de filme, é o Toque Toque. Ele é um filme sobre transtorno obsessivo compulsivo e ele se passa numa sala de espera de um consultório médico e o médico sempre está atrasado. E aí ele marcou para algumas pessoas no mesmo horário. E essas pessoas vão estranhando, como assim? Que horas que é o seu? Que horas que é o seu horário e tal? E todo mundo lá, e esperando o médico. E ele atrasa absurdamente. E aí eles resolvem ir se conhecendo. Aí eles sentam. A secretária também, né? Muito engraçada a secretária. E ela vai e proporciona esse grupo, né? Que eles vão fazer ali quase que uma sessão de grupo. E aí eles começam a saber um do outro, o que acontece com um, com o outro. Então tem um que tem a síndrome de Tourette, que são tics, né? Eles podem até falar também palavras ofensivas, obscenas, né? Então assim, tudo involuntariamente, viu? É involuntário. Tiques motores, né? Então, assim, tem muita coisa. Tem uma outra que é a repetição da fala, ela repete mesmo, tem que repetir. E tem um que não pisa em listras, a outra tem que lavar as mãos o tempo todo, só usa um tipo de cor de roupa, porque ela está buscando a paz e aí ela só usa branco. Então, todos eles acabaram se isolando do mundo, né? Porque vivem dentro de um mundo. Tem uma senhora lá que ela entra dentro de casa, ela vai sair para um compromisso e aí ela sai, aí tranca a porta. Aí ela se benze, ela faz o nome do pai, direto. Ela se benze o tempo todo, e aí ela reza. Aí ela vai no santinho, aí ela acende vela. Aí depois ela verifica a porta, ela verifica a janela, aí ela verifica o gás e assim por diante, e vai embora. Chega lá embaixo, ela para pensar, ela mora num apartamento, aí ela para, pensa e volta. Aí verifica tudo de novo. Aí antes de sair, ela tem que pensar. Aí ela vai lá embaixo, anda mais um pouquinho, ela para, pensa e ela volta de novo. E assim por diante. Várias verificações. Até chegar ao ponto dela chegar no compromisso dela, todo mundo já foi embora. Isso não é um sofrimento? Isso é um sofrimento muito grande. Então esse filme se passa com essas pessoas e aparentemente eles não aceitam. Por exemplo, essa mulher, ela fala que ela não tem problema nenhum, ela não tem transtorno. Inclusive ela tá lá para pegar uma receita para amiga, não é para ela. Então assim, o filme vai passando, gente, vocês vão rindo tanto da situação. E eles resolvem, com a demora do médico, eles resolvem se ajudar. E eles colocam cada um, por alguns segundos, sentado numa cadeira, todo mundo olhando para eles, e eles falam assim: você não vai poder fazer nenhuma das suas manias por tanto tempo. E todo mundo lá olhando para ele, para aquela pessoa. E aí a primeira pessoa, né, que é o cara que tem a síndrome de Tourette. E na hora que ele senta lá, acabou. Nossa, mas é um palavrão atrás do outro, uma fala atrás da outra. E você começa a rir, ele vai falando, é tão engraçado, assim, que lembrando da cena, dá vontade de rir. E aí eles vão fazendo. Só que eles não perceberam que o tempo que eles estavam ali concentrados para que o outro não fizesse aquilo, os outros que estavam ao redor esperando, né? Eles não faziam. Eles estavam concentrados em ajudar o outro com o próprio transtorno. Olha que interessante. Então, eles começam a entender e perceber que quando eles se concentram em algo bom, algo que está sendo bom para eles, os sintomas desaparecem por algum tempo. E eles também começam a entender que eles não aceitam a si mesmos. Eles querem tanto serem corretos, serem certos, fazer tudo dentro, sei lá do que, né? Cada um tem a sua subjetividade. Mas eu acho que dentro da história de cada um, eu acho que eles tentam
ser reconhecidos, eles tentam ser amados, eles tentam ser acolhidos, mas eles não se aceitam. Tem uns lá, dois, até engraçado. Uma menina, ela repete muito, repete a própria fala, e o rapaz ele vai se acostumando tanto com ela repetir que ele começa a repetir a pergunta que ele faz para ela responde 2 vezes, e aí ele vai e pergunta também 2 vezes, e aquilo vai ficando engraçado, né? Eles vão se apaixonando ali. E ela vai aceitando, e ele vai aceitando, e quando os dois resolvem ficar juntos, ela tem uma bicicleta, ele nem pisa mais nas listas, porque ele vai na garupa e ela vai pedalando. Então, assim, eu acho que quando você começa a aceitar um pouco mais a si mesmo, eu acho que até o transtorno, aquilo que você sofre, fica mais leve. Então, eu acho que tentar controlar o futuro ou mudar o passado são 2 coisas que são impossíveis, a gente não consegue fazer. O que a gente consegue fazer é o agora, é o presente, para a gente ter pelo menos não é uma previsão, mas a gente tentar, dentro das nossas escolhas, das nossas vontades futuras, que é aquilo que a gente chegue ao nosso objetivo. Mas a gente não sabe se o caminho vai ser exatamente da maneira que nós pensamos ou que nós queremos. Vai no meio do caminho, vão acontecer coisas que a gente não sabe. Vamos pensar no coronavírus. Todo mundo imaginava que fosse acontecer algo assim? Claro que não. E nós vamos ter que refazer a vida, repensar o futuro, ver quais as coisas são importantes. Então o que acontece? Eles estavam querendo tanto manter a ordem que esqueceram deles mesmos. Tem até um rapaz falando isso no filme. Depois de um tempo, né, eles até marcam encontrar mais vezes. Então, por mais que o filme seja de comédia, ele é um filme para você também pensar que se a gente não aceitar os nossos defeitos, nós nunca vamos conseguir transformar. Ou pelo menos diminuir. Então vamos colocar alguma prioridade na nossa vida? Vamos começar a ver que às vezes as nossas manias, elas fazem parte da nossa vida. E que se a gente também não aceitar aquilo de mal ou de ruim, porque todo mundo tem uma sombra, todo mundo tem um lado obscuro, né? E a gente não começar a aceitar isso, nós nunca vamos transformar aquilo que nós temos. Então, vamos começar a pensar que tudo que a gente tenta controlar sai do controle. Olhar um pouco mais através do olhar um pouco mais com amor às pessoas, ao invés de apontar o dedo e julgá-las, porque isso é uma pressão muito grande que a gente sofre. E com essa pressão toda, se a gente se render a ela, nós vamos criar uma ansiedade tão grande que nós não vamos dar conta. Então, qual que é o seu lado obscuro? Qual a sua sombra? Vamos descobrir. Vamos trazer luz para esse lado? Ou pelo menos para que não fique num breu total. Pensar nisso. Dica de filme: Toque Toque. Fique com Deus.